Vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional, onde a gente troca ideias a respeito, e aqui em particular, sobre o que eu venho aprendendo da Bolsa desde que eu tenho trabalhado com ela, e eu trago informações que eu colho dentro da literatura, que eu colho dentro do mercado, e acabo trazendo aqui para a gente discutir, trocar essa nossa ideia. Isso aí, de alguma forma, vem a ajudar nas nossas tomadas de decisões com relação às nossas carteiras, as ações que fazem parte das nossas carteiras. Hoje eu vou falar sobre preço teto. Eu já fiz 3 vídeos sobre esse assunto e a verdade é que o público acaba se renovando dentro do canal. Teve um crescimento um pouco mais significativo nos últimos dias e com isso é importante que a gente sempre retome essas informações e tragam, ainda que elas possam ter um aspecto um pouco assim repetitivo, mas na realidade é mais a ideia de reforço de informações que fazem parte da construção daqueles princípios que formam o nosso método de investir aqui do canal. Então vou falar um pouco de preço teto, da onde que ele vem. Eu sei que tem muitos, vamos dizer assim, influencers, influenciadores que falam sobre preço teto, mas eu gosto de dizer para vocês onde ele foi concebido e como é que ele chegou até nós e por que que nós utilizamos aqui no canal, em particular em relação à nossa carteira. Eu vejo que também existem muitos investidores que gostam muito de utilizar a referência do preço-alvo, ou preço justo, que não é a mesma coisa que preço teto. Esse preço-alvo, preço justo, ele normalmente é baseado numa regra heurística, que a gente chama, que é o seguinte: ela tem uma série de componentes e depois que esses componentes são juntados, quando você coloca as variações desses componentes, então eles se tornam variáveis, quando você aplica, ele lhe dá nesse caso aqui específico, um preço, que é o preço aonde se pode chegar. Às vezes é baseado em patrimônio líquido, o crescimento médio composto, aqui no caso dos últimos 5 anos da receita líquida ou do lucro líquido, margem líquida, é uma série de componentes que vão sendo integrados porque cada casa de análise, cada ente que participa do mercado, ele cria, por isso que é a sua regra, por isso que ela é uma regra heurística. Ela tem uma composição lógica e tem uma saída que, para mesmos valores, ela tende a se repetir. Mas não significa que ela tenha assertividade. Não significa que ela seja correta, é isso que quer dizer, e nem que ela vai chegar no resultado que é definitivo. E só para a gente ver como isso varia bastante, vamos pegar aqui a ação, a Unity da Sanepar, a SAPR11, e algumas casas de análise fizeram as suas, ou estabeleceram os seus preços-alvo, os seus preços justos. Veja que o Safra, ele fixou aqui em R$ 25,90, o BTG Pactual em R$ 23, BB Investimentos em R$ 26,50, e veja que esse gás de investimento fica em 40. Veja como tem uma variação, né? Embora estejam muito mais para perto ali do 23 ao 26 do que lá para o 40. Mas veja que cada um estabelece, cria a sua regra e trabalha com base nela. Por isso que a gente chama de heurística, porque cada um cria a sua, mas elas no final das contas, né, elas utilizando variáveis semelhantes, elas acabam gerando sim, esses parâmetros diferentes. Para uma regra de uma casa, se chega sempre ao mesmo resultado, mas quando se utiliza outras regras, elas chegam a resultados diferentes. No caso aqui do canal, nós utilizamos o preço teto. O preço teto, que é diferente do preço-alvo, do preço justo, é simplesmente nós buscamos aquelas ações que pagam 6% em dividendos sobre o valor que nós pagamos pela ação. Uma das referências para isso está no livro do Benjamin Graham, O Investidor Inteligente. Ele é um livro bastante referenciado no mercado, praticamente todo mundo faz alguma citação, o pessoal que trabalha com o mercado de capitais faz citação ao livro do Benjamin Graham, que é o Investidor Inteligente. O Benjamin Graham, aqui a gente está falando da página 533, na verdade, 533 do livro, que é onde eu pego a referência para o assunto que a gente debate aqui. Ele diz o seguinte, que o uso dos dividendos em benefício dos acionistas, ele acabou sendo colocado de lado, de forma que as empresas começaram a reter esses valores
para financiar a expansão lucrativa. Isso veio acontecendo ao longo dos anos. Lá atrás, nos anos 40, veja que aqui ele faz referência ao tempo dele, 1949, 1974, nessa época se pagava proventos mais significativos. E com o passar do tempo, as empresas começaram a reter esses valores dizendo o seguinte: olha, eu vou investir na companhia, a companhia cresce, você tem ação, a ação cresce, então esse é o destino que eu vou dar para a nossa lucratividade. E à medida que o tempo foi passando, veja, essa dicotomia, que na verdade ele chama de dicotomia, é o seguinte: expansão da empresa, pagamento de proventos. Isso aí foi aumentando cada vez mais, mas principalmente aqui na década de 90, já não é ele que escreve, é um complemento que tem ao livro. Isso acabou se tornando cada vez mais forte, quanto mais forte fosse a companhia. Então, quanto mais a companhia crescesse dentro desse parâmetro, ela vinha pagando menos proventos. E não só isso, além da empresa pagar cada vez menos dividendos, também houve a situação em que os acionistas também não estavam muito interessados em recebê-los. E assim, o payout, ele cai no entorno. O payout é o seguinte: pega o lucro líquido, vamos supor que o lucro líquido seja 100. Aquela parcela do lucro líquido que é destinado ao pagamento de proventos. Então, se na época do Graham, aqui em 49, 74, era de 60% a 70%. Então, se era 100, ou pagava entre 60 e 70 desses 100 do lucro líquido. Isso é o chamado payout. E veja que isso aí cai nos anos 90 para 35% a 40%. Isso já chegando ao final dos anos 90. Já na página 356, veja que esse é o livro, eu tirei cópia aqui para mostrar o livro, que são as partes que eu vinha anotando ao tempo que eu vinha lendo o livro. Mas ele diz o seguinte: acreditamos que os acionistas devem exigir, a palavra que ele utiliza é essa, dos administradores, uma distribuição nominal dos lucros, cerca de, digamos, 2/3 desse lucro. Então, ele está falando aqui num payout de 67%, que essa deve ser a referência para os acionistas. Então, vamos supor aqui uma ação custando R$ 9,00 e um lucro por ação de 90 centavos. Então, 2/3 ele ficaria aqui do lucro líquido em 60 centavos, dividindo esses 2/3 separado do lucro pelo preço que se pagou eventualmente pela ação, nós vamos ter então um dividend yield de 6,66%, que vai dar aqueles 6% que é o que nós buscamos aqui no canal. E veja aqui na nossa tabela, que nós sempre construímos trimestre a trimestre, no caso específico, já que estamos falando da Sanepar, nós tínhamos uma previsão, temos uma projeção de lucro líquido da companhia até o final do ano de 1,4 bi aproximadamente. E veja que a companhia ela possui aqui 1,5 bi de ações. Então é o número de ações que ela possui, a sua base acionária. Então veja que o lucro líquido por ação é dividir o lucro líquido pelo número de ações. Ou seja, 1,4 bi por 1,5, que é o número de ações, o que vai nos dar este 0,98. O que significa isso? Que o lucro líquido por ação foi de 98 centavos. Mas lembramos que aquilo que Graham está nos indicando é que seja 2/3, aliás, desse valor, o que seria 65 centavos. Se a companhia viesse a pagar esses 65 centavos, então, considerando o preço da ação que se tinha ao tempo em que foi feita essa tabela, R$ 4,41, nós estamos falando da Sanepar, a ação preferencial, então nós dividiríamos esses 65 centavos por R$ 4,41. E nós teríamos, agora multiplicando isso por 100, veja, quase 15% de dividend yield. Evidentemente que a Sanepar é uma companhia que aí vem a outra parte que às vezes não está no livro, porque o livro ele fica muito voltado para a questão dos números fundamentalistas. E aqui no canal, além disso, a gente traz junto o projeto. Ela é uma companhia que investe muito, principalmente já tem muito consumo
muito consumo de insumos, que são aqueles para tornar a água ajustada e também para fazer o tratamento. Então, tem bases de investimento. Por isso que, neste caso, a Sanepar trabalha com um payout que é menor. Aqui está 35,77, que nós vimos lá no início do ano, e agora a gente veio reduzindo para 33%. Nesse caso, para 33%, a companhia, ao lucro líquido que nós projetamos, tem condições de pagar aí 32 centavos. Veja que é um terço, na verdade. Mas o fato é que, para o preço da ação, porque a gente considera o fato também que a ação pode estar barata, ela não precisa necessariamente estar num valor que acompanhe o seu valor patrimonial. Veja que essa aqui é 70% do seu valor patrimonial. Nós temos um dividend yield aqui de 7,35, o que permite que a gente aceite, em vez daquele 1/3, 2/3, aliás, sugerido por Graham, que a gente aceite 1/3 do lucro líquido, uma vez que o preço da ação sobre o seu valor patrimonial é de 73, o que significa que o preço da ação hoje é de 70% do valor patrimonial da ação. A outra referência que temos é esse livro do Joel Greenblatt, que se chama, aqui em cima é o título em português, chama de Fórmula Mágica, então um nome estranho. Nos Estados Unidos ele se eu não me engano, traduzindo, né, é a pequena fórmula que bateu o mercado, por isso que tem aqui como subtítulo bater o mercado de ações. E a referência de Blatt aqui é o seguinte, veja que ele faz referência a esse 6%, que é um conceito de pagamento de juros para o Tesouro Americano, que faz parte dos títulos da dívida pública. Hoje está em torno de 5%, mas isso para taxas que têm o tempo menor para pagamento. Então hoje, se você for ver a dívida do Tesouro Americano, está ali entre 4 e 5, se aproximando, uma vez que, evidentemente, né, o Tesouro Americano, aliás, os Estados Unidos está passando por um processo aí que está beirando uma inflação elevada e um patamar recessivo. Então, por isso que ele elevou, até estava um pouquinho abaixo, mas à época do livro ele fazia essa referência a esse 6%, que é, na verdade, a referência para os títulos da renda fixa, em particular nos Estados Unidos, mas depois, ao longo do livro, ele também se estende para outros países, colocando esse patamar dos 6%. E para finalizar, o livro de referência aqui do canal, veja que nesse caso, se você for lá no livro Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde, diz referência ao seu tempo de vida. Ele quer dizer com esse livro que você tem que começar o quanto antes. Quanto mais novo você começar, melhor, porque é o efeito da composição de juros. Mas no capítulo 4, na página 71, você vai ver a referência que é o preço justo. O preço justo que o mercado acabou convencionando chamar de preço teto. Ele chamava isso. Então, ele faz referência ao seguinte, se a taxa básica de 6%, a mesma do Blatt, para a remuneração dos títulos de renda fixa, exatamente como o Blatt está falando, é universalmente aceito, ou seja, ele fala como universalmente aceito esses 6%, então a remuneração com ações, que é chamado de dividendos, tem que observar esse mesmo parâmetro dos 6%. Que são as duas ideias fundamentais para a formação do preço teto, taxa básica de 6%, universalmente aceita, e dividendos que não poderão ser menores do que 6%. Inclusive, ele coloca uma maneira aqui de nós chegarmos à conclusão do que seria o eventual preço teto. Que diz o seguinte, preço teto é igual ao provento pago dividido por 6%. Então, vamos supor que a ação nos pague 60 centavos. Quando dividimos 60 centavos por 6%, o máximo que aceitamos pagar pela ação, o topo, o teto, por isso que é preço teto, porque fica lá em cima, não passa disso aqui, é de R$10. Se, por exemplo, a ação paga 21 centavos de proventos, dividindo 21 centavos por 6%, o topo do que nós pagaríamos, o teto, a batida, de R$13,50. Se a ação, no caso aqui, pagar 30, ou até um número extenso, né, porque às vezes se anuncia isso no JCP, nos dividendos, esses 30 centavos e um pouquinho mais, se dividirmos esse valor por 6%, nós vamos ter aqui um preço teto de R$5,07.
E calcular o preço-teto é um parâmetro interessante. Mas o mais importante em relação a esse parâmetro é que nós sejamos definitivamente muito conscientes e muito disciplinados em relação a nunca ultrapassar o parâmetro que nós calculamos. Mas ele é uma das referências. A outra, pelo menos aqui eu particularmente acho mais importante, é exatamente o projeto da companhia, porque às vezes a companhia vai deixar de pagar proventos, então vai ter uma redução nesses proventos, você vai ficar abaixo dos 6%, mas você precisa ter a noção e a consciência de que do outro lado é um projeto que está sendo gestado e que lá na frente vai ultrapassar esses valores, porque a tendência, normalmente, quando reduz o pagamento de proventos, é que cai o preço da ação. Onde é que nós vemos isso? Em AS Brasil, em ISA-CTEP, TRPL3, TRPL4. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!